E sobre Neymar, Paulinho? Bom, vamos lá. São 3 perguntas praticamente dentro, né? É um cenário diferente. Bom, o Neymar vem de um período muito difícil para ele, de uma lesão gravíssima que vai exigir dele uma renúncia diária, né? De ter mais folga. Ele tem que trabalhar bem mais do que ter mais folga, pelo cenário do mundo do futebol hoje, da intensidade que se trabalha, não é nem só da intensidade que se joga, a intensidade que se treina. O Neymar, ele é antes e depois, né? Acho que o Neymar, de estratégia, quando o Neymar saiu do Barcelona para o Paris Saint-Germain, eu acho que fez uma escolha errada. Eu acho que ali começa um grande erro do Neymar, porque ele foi para uma liga, se o Paris Saint-Germain ficar 6 rodadas sem ganhar, ele fica com 18 pontos na frente do segundo colocado. Não é uma liga competitiva. Lógico que depois ele jogou a Champions lá com o Paris, que era o projeto dele, né, de ser campeão da Champions League, num time diferente, ganhar o melhor do mundo, enfim. Acho que se o Neymar tivesse ficado lá junto com o Suárez e com o Messi, ele teria ido mais longe. Então, acho que o Neymar, ali a escolha dele fez o futuro dele ficar um pouco diferente. A ida para o mundo árabe, para uma recuperação, teve uma sequência de lesões, jogou quase nada, né? O Neymar hoje, se eu estando treinador do Santos, eu acho que a gestão de tempo dele tem que ser bem feita. O Neymar, ele é diferente, a gente viu o último jogo, ele alegre, ele solto, jogando, mas já tem que jogar numa outra faixa de campo. O Neymar, ele tem que estar muito próximo à grande área, pisando na área como ele pisou, fez o gol. Quando ele baixa muito para jogar, ele deixa o time do Santos mais lento, que a bola necessariamente parece que tem que passar por ele, então é ruim para ele, inclusive, né? Porque ele produz muito pouco. Eu acho que o Neymar, lá na frente, como um segundo atacante, do jeito que ele está, flutuando ali, com uma responsabilidade tática dos outros jogadores no entorno, poder ajudar o Neymar para eles tirarem mais proveito. Mas eu vejo o Neymar não só pifando os jogadores ali, né? A gente fala mais próximo ali, dar um passe com uma maior qualidade, ter ações individuais ali que possam ser ações de alta intensidade que pode levar o Santos aí a ganhar jogos, mas eu acho que a gestão de tempo do Neymar tem que ser bem pensada. O Neymar, não acredito que o Neymar hoje possa continuar jogar 2, 3, 4 jogos seguidos, né, na mesma intensidade, com essa qualidade que ele tem, a flor da pele. Qualquer jogador, para mostrar o seu melhor, ele tem que estar muito bem fisicamente, e o Neymar hoje ele tem que treinar muito, tem que treinar bem mais que os outros para poder jogar no nível de exigência que ele quer, né? A entrevista dele depois do jogo, prestei bastante atenção, ele disse que quer jogar todos os jogos, é bom ouvir isso dele, né? Que ele está com essa fome, o Neymar tem que ter essa fome, tem que ser dobrado. Eu acho que o Kleber tem que pensar muito nas trocas, né? Ele pensou bem isso no jogo, o Santos manteve uma intensidade alta nas transições, tanto ofensiva quanto defensiva, um entorno do Neymar muito bem pensado, tem que planejar bem os jogos que vai fazer, vai pegar um adversário totalmente diferente agora, que não é candidato a nada, mas é uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, que é o Mirassol, né, que eu acompanho há muito tempo, desde as categorias de base deles, o trabalho que eles fazem lá, tem um time competitivo em cima, então o Santos tem que pensar bem. Torço muito para que o Neymar consiga, né, performar cada vez melhor, mas eu acho que o nível de exigência para ele vai aumentar. É um jogador que todo mundo sabe que se deixar livre, como o Flamengo deixou, vai ter dificuldade, então acho que o Neymar vai enfrentar grandes desafios e a gente vai ver. Eu acho que o Neymar, qualquer análise que você faça, ou numa ponta ou numa outra ponta, ela vai ficar muito vazia. Eu acho que as respostas a gente vai ver, os feedbacks a gente vai ver o que o Neymar possa dar. Então, como eu falei, vai ter que renunciar a muita coisa para voltar a jogar em alto nível, que ele está sonhando em jogar, e voltar numa seleção brasileira. Para ser sincero, hoje ainda é pouco que o Neymar produziu, né, que a gente que tem uma expectativa. Pouco eu digo assim, né, Vanderlei, daquilo que a gente já viu e que a gente conhece, mas é um jogador ainda diferente, e eu espero que, como eu falei, toda a comissão técnica, todo o staff do Kleber ajude ele. Hoje você tem o cenário de um atleta, você tem um feedback ali, como ele está no banco, né, durante o jogo. Hoje você tem todos os instrumentos que te dão isso aí.
a capacidade física, se ele manteve, se está caindo, então você tem em tempo real. Então, acho que a gestão disso tem que ser muito bem feita para que a gente possa ver o Neymar fazendo grandes jogos, grandes jogadas, utilizando o que ele tem de melhor, a capacidade que ele tem de pensar na frente, de deixar o companheiro numa situação privilegiada, né? E só para finalizar do último jogo, eu acho que o grande jogador desse jogo para mim foi o Guilherme. Ele foi muito vaiado, mas o Guilherme é muito cobrado, né? É o artilheiro do Santos na temporada. E eu gosto quando o Guilherme ele é usado no último terço em progressão, como a jogada dele acontece, e ele dá o passe para o Neymar fazer o gol. Então, se esse entorno funcionar, e o Guilherme trabalhou muito na transição defensiva, marcou muito, jogou muito para o time, né? E ele não teve uma oportunidade clara de fazer o gol, e o Guilherme é um artilheiro também. Então, isso que tem que ser, eu acho que isso que tem que ser colocado. Se acontecer isso, se todo mundo se doar nesse sentido, e eu quis colocar a questão do Guilherme, porque é algo, não só ele, muito trabalhado, mas o Guilherme, quando ele foi colocado em ação, no último terço, em progressão, ele não é um jogador que sai driblando todo mundo, mas que ele, quando ele tem esse trabalho em velocidade, ele vai do último terço, já nessa situação que ele fez no último jogo aí contra o Flamengo, eu vi isso acontecer na Série B bastante, o Guilherme, contra o Operário, ano passado, eu tive na Vila Belmiro, quando o Santos subiu, eu vi jogada dele de último terço, quando ele está em progressão, ele é diferente de que quando ele pega uma defesa montada, quando o Santos está em bloco alto e tem que construir, ele já não é tão efetivo como nessa função, e ele fez bem feito. Mas ele trabalhou muito para que o Neymar, eu estou falando de vários trabalharam, mas ele trabalhou muito para que o Neymar pudesse vir brilhar. E eles sabem que se eles fizerem bem feito o trabalho deles, o Neymar vai aparecer e vai ser bom para eles também e para o Santos. Ah, não tenha dúvida. A respeito do Marcelo Teixeira, nessa negociação que envolveu o Neymar, não sei se a gente pode falar que foi um exagero, porque o que dá para entender, e a gente conversa com muitos torcedores santistas, é que parece que o Neymar é maior que o Santos, maior que a instituição. Deu uma exagerada, ninguém tá tirando a qualidade do Neymar. O brasileiro precisa do Neymar, a Copa do Mundo com a seleção brasileira precisam do Neymar. Não há um certo exagero em relação à própria carreira do Neymar, ou Paulinho McLaren? Você colocou bem, né? Parece que o Santos diminuiu muito para que o Neymar tivesse tudo isso. E se você fizer uma análise fria de números, o Neymar deu muito pouco, né, de Campeonato Paulista para cá para o Santos. Então a gente tem que ser bem realista, tirando tudo aquilo que é o Neymar, né? E o Neymar não está resumido no último jogo. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise de tudo aquilo que ele deu de retorno para o Santos. Lógico que a marca Neymar, e daí é o que você coloca bem, a gente tem que separar isso. A marca Neymar pode ajudar muito o Santos, mas eu acho que o Santos é maior que todo mundo, né? Ali, maior que toda a história de todos que passaram. É uma camisa grande. Como eu falei anteriormente, eu tive o privilégio de rodar o mundo jogando com a camisa do Santos. Eu sei o tamanho que é, a importância que tem o Santos Futebol Clube para o mundo. Então, acho assim, se diminuiu muito para se fazer. Agora, eu não sei quais são os acordos, né? A gente não tem domínio sobre isso, mas eu acho que o Santos ele tem que ser um parque de diversões para o Neymar, assim como para todos que estão lá. Para que todo mundo dê o melhor. Quando você se diverte num parque, a vida parece ficar bem mais alegre, bem mais leve, né? Então eu posso falar que eu vivi isso. Eu fui um privilegiado em algum momento no Santos, porque se trabalhava muito para que eu pudesse fazer os gols, para que eu pudesse o meu melhor. O Almir, por exemplo, né? Só que a gente lutava muito em campo. O Almir, a gente tinha que ter o cuidado com ele em treino, porque o Almir era diferente e tal. Ele não tinha uma ambição do tamanho da capacidade dele. E eu sempre falei isso para o Almir, pessoalmente falei para ele. Se ele tivesse uma ambição, o Almir tinha ido muito mais longe, né? Tanto é que eu falava para ele falou, você está fazendo gol, vai para a seleção. Eu falei, você está enganado. Você vai mais vezes para a seleção do que eu, porque você dá as assistências. E ele foi várias vezes convocado antes de mim. E eu cobrava muito dele isso aí. Então, assim, todo mundo tem que fazer, quando você tem um cara nessa proporção. Mas é em campo. Os acordos comerciais eu não tenho conhecimento, mas à distância, a gente analisa, é que o Santos é bem maior que tudo isso. Eu acho que quem quiser investir no Santos, eu vi a entrevista recentemente do Marcelo sobre a questão de ter a arena do Santos, uma SAF que vem, os caras têm que entender o tamanho que é o Santos. Eu acho que ninguém é maior que o Santos. Então, assim, tenho um respeito muito grande pela história que todo mundo construiu no Santos, né? Pessoas que lá estão hoje, que ninguém nem sabe quem são,
que trabalham no Santos até hoje, pessoas que, lá o Mané cuida da Vila desde o tempo que eu joguei lá, deve ter uns 70 anos lá dentro. Então, esse é o Santos, grande nesse sentido. Guardado tudo isso, associado a uma marca grande que tem o Neymar, eu acho que os dois podem caminhar juntos, mas sempre o Santos é o maior no sentido de que é a partir do Santos que todas as coisas podem acontecer, né? Então você tem que ter um clube desse tamanho para você fazer as coisas acontecerem. Espero que os acordos comerciais, as coisas que possam ser produzidas por essa marca Neymar, possa ajudar o Santos, mas o Santos não pode parar seu trabalho, o Santos não pode parar sua base, não pode parar de construir, não pode parar de fazer futebol, não pode depender exclusivamente de que uma coisa dê certo para que o Santos sobreviva. O Santos, ele continuou grande depois de Pelé, se manteve grande depois de Robinho, entre tantos que passaram, e vai continuar sendo grande. O Santos tem jogadores que vão vir aí, já estão, né, no caminho, que são grandes e acho que pode produzir tanto quanto qualquer um desses grandes nomes que passaram, assim como o Neymar. E a gente sabe que a instituição tem que ser muito valorizada e muito respeitada.